Muito bem, então, né? O que nós vimos nas progressões aritméticas na aula passada? A gente viu uma coisa chamada termo geral da progressão aritmética. E esse termo geral, ele poderia ser expresso de duas formas. Uma das formas é em função do A1, então um termo qualquer da sequência eu poderia escrever como A1, o primeiro termo da sequência, mais n menos 1 vezes a razão. Ou ainda eu poderia escrever um termo qualquer da sequência como AP mais n menos p vezes a razão. Essa razão era calculada fazendo a diferença entre um termo e um termo de posição imediatamente anterior ao termo dado. Então eu posso, para achar, por exemplo, a razão de uma PA, eu posso fazer, por exemplo, A2 menos o A1, ou A3 menos A2, ou A4 menos A3, e assim sucessivamente. Tá? Então esse cara aqui é o termo geral, ou seja, como que a gente faz para encontrar um termo qualquer da sequência. E essa aqui é a forma da gente encontrar a razão de uma PA. Outra coisa que a gente viu também é a questão das propriedades, né? E uma das coisas que a gente verificou que numa progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual. Isso é uma coisa que a gente verificou nas propriedades. O que eu quero dizer com isso, com a soma dos extremos, dos termos extremos? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma PA que é assim, ó, tá, vamos colocar aqui, ó, 3, 5, 7, 9, 11, tá? Se você pegar e somar os extremos aqui, ó, 3 mais 11, a gente verifica que é 14. E se você pegar a soma dos termos equidistantes dos extremos, ó, também, ó, 9 mais 5, 14. Tá? Isso independente da quantidade de termos. Sempre que você somar termos equidistantes dos extremos, a soma sempre vai ser igual. E para obter o termo médio, né, a gente faz essa soma, né, dos termos equidistantes e divide por 2. Quando eu divido por 2, eu vou ter o termo médio da minha PA. Só que o termo médio ele só vai existir quando a quantidade de termos for ímpar. Então eu não tenho o termo médio de uma PA que tem uma quantidade par de elementos. Tá? Então, isso aqui foi uma das coisas que a gente viu na aula passada. E esse termo médio, né, que a gente chama de termo médio, ele é calculado fazendo o seguinte: você pega a soma dos extremos e divide por 2. Esse aqui é o termo médio, só que o termo médio só vai existir com n ímpar. O n representa a quantidade de termos da sequência. Então, esse termo médio só existe se a quantidade de termos for ímpar. Muito bem. Então, olha só, na lista, a gente tem aqui, ó, o exercício 1, que é um exercício bem simples. Ele fala assim, ó, determine o quinto termo, ou seja, o A5 da sequência, cujo primeiro termo da sequência é 7, então A1 ele fala que é 7, e a razão menos 3. Note que ele dá o A1, então nós podemos usar aqui, ó, esse termo geral. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, A5 vai ser igual a quem? A1 mais n menos 1. O n aqui note que é 5, então aqui vai ficar 5 menos 1 vezes a razão. Tá? Então o A5 aqui vai ser igual. A1 é 7, 5 menos 1, 4, razão menos 3. Primeiro a gente vai fazer a multiplicação entre os termos, né? Então eu vou ter aqui 7 mais com menos dá menos, 4 vezes 3, 12.
e, portanto, o A5 é igual a menos 5. Esse aqui, né, ele é simples de você notar que dá isso, porque, veja só, o primeiro termo da sequência ele diz que é 7 e a razão é menos 3. Então, o próximo termo, quando você fizer 7 menos 3, dá 4. O próximo termo, quando você fizer menos 3, dá 1. Menos 3, quando você aqui somar, né, com 1 vai dar menos 2. E menos 5. Tá aqui, ó. Note que todos aqui, ó, de um termo para o outro, eu tenho a razão menos 3, tá? E o quinto termo aqui é menos 5. Ah, mas por que você fez todas essas contas? Porque ele poderia ter pedido o A200, e daí eu não ia ter que ficar fazendo todas essas contas para chegar no A200, né? Ficar somando um por um. Então, o exercício número 2, ele te dá o valor do A3 da sequência, o terceiro termo da sequência, te dá o A7 e quer saber o R, a razão. Tá? Como você não tem o A1, não dá para você usar isso aqui, ó. Então você vai usar esse segundo termo geral. Porque que obrigatoriamente para usar esse você tem que ter o A1. Tá? Quem que você vai considerar como sendo N? Você pode colocar o N como sendo 5 ou 7. Mas o N e o P que você vai considerar vão ser os valores que é dado para você no problema. Então, por exemplo, aqui ele te dá o A7 e o A3. Então a gente pode escrever assim, ó, que vou escrever aqui a fórmula antes. AN igual a P mais N menos P vezes a razão. Tá? Então vamos lá. A gente pode colocar aqui o N como sendo 7 e o P como sendo 3. A gente vai fazer aqui, ó, 7 menos 3, N menos P. Então vai ficar 4 vezes a razão. Poderia ter invertido, colocado o 3 aqui e o 7 aqui? Poderia, só que aqui em vez de ser mais 4 vezes a razão, seria menos 4 vezes a razão. Então, tanto faz aí quem que você vai colocar no primeiro membro ou no segundo membro. Tá? E é bem simples, né? É só substituir. O A7 é menos 5, o A3 é 3, mais 4 vezes a razão. Tá? O 3 vai passar por outro membro subtraindo. Então, eu vou ter menos 5 com menos 3 dá menos 8, igual 4 vezes a razão. Passando 4 dividindo, eu vou ter então que a minha razão vai ser igual a menos 2. O exercício 3 é um clássico, tá? de problemas que envolvem progressão aritmética. Tá? Então ele dá aqui 3 termos de uma sequência e ele fala que esses 3 termos estão em progressão aritmética e ele quer que você determine o valor de x. Preste atenção no que ele está perguntando. Ele quer que você determine o valor de x, ou seja, o valor que você tem que inserir aqui, ó, em cada um desses termos para que torne essa sequência uma PA. Tá? Então, assim, vou pegar aqui um exemplo simples, né? Uma PA. O que caracteriza uma PA? Vamos pegar aqui uma PA 3, 4 e 5, tá? É uma PA de razão 1. E o que caracteriza essa PA? Note que para ser uma PA, o que você tem que ter garantido? Que quando você faz o A2 menos o A1, tem que ser igual ao A3 menos o A2. Por quê? Porque isso aqui tem que dar a razão e para ser a PA, isso aqui também tem que dar o mesmo valor que de cima. Se as diferenças fossem, por exemplo, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó, 3, 4 e 7. Já não seria uma PA, porque se eu faço aqui 4 menos 3 dá 1 e 7 menos 4 dá 3. Então, o valor da razão tem que ser o mesmo, né, para cada termo que você tem da sequência. Né? Então, o que eu tenho que garantir para que seja uma PA? Que sempre quando eu faço aqui o A2 menos o A1, que é a razão, para que seja uma PA, quando eu faço A3 menos A2, tem que dar o mesmo valor R.
Então, para garantir que isso aqui seja uma PA, o que tem que acontecer? O A3 menos o A2 tem que ser obrigatoriamente igual ao A2 menos o A1, tá? Porque se isso aqui é razão e isso aqui é razão, então esses dois aqui tem que ser iguais. Beleza? Então, sempre quando você tiver um problema que envolva uma sequência, que é uma PA, e quer que você descubra o valor de x e os termos não estão explícitos, tá? Eles estão em função de x, a gente vai usar esse raciocínio. Uma outra forma de resolver é pensando no termo médio. Né? A gente tem aqui ó, que na PA o termo médio é você pegar o primeiro termo mais o último e dividir por 2. Dá para você usar isso aqui também. Quem que seria o termo médio? O termo médio aqui é o x menos 2. E quem que seria o A1 e o AN? O AN é o último termo, né? Então, A1 seria 1 menos 3x e... Perdão. O A1 seria 1 menos 3x e o AN 2x mais 1. Tá? Daí você substituiria aqui e acharia o valor de x. Tá? Então, você pode fazer dessas duas formas. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Tá? Então, olha aqui o que vai acontecer. Vamos pegar aqui o A3. O A3 a gente tem que é 2x mais 1. Menos, vou abrir um parênteses porque é todo o A2 que eu vou fazer, eu vou colocar o menos aqui na frente. Então, note que o A2 aqui é x menos 2. Isso aqui é igual a 2, que é x menos 2, menos, abre parênteses, o A1, que é 1 menos 3x. E aí a gente vai fazer continha, né? Então vai ficar aqui, ó, 2x mais 1 menos x mais 2. Nota que você tem que aplicar a regrinha de sinal, né? Menos com mais aqui dá menos e menos com menos dá mais. Igual x menos 2 menos 1 mais 3x. Então tá, vamos agrupar aqui, ó. 2x menos x dá x, 1 mais 2 dá 3. Igual x com mais 3x dá 4x. E menos 2 com menos 1 dá menos 3. Beleza? Então vamos isolar o x aqui, ó. Vou passar o menos 3 para o primeiro membro e o x para o segundo membro. Então eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter aqui, ó, mais 3 com mais 3 vai ficar 6, tá? Passando o menos 3 para o primeiro membro, igual. Passando o x aqui, ó, para o segundo membro, eu vou ter 4x menos x, que dá 3x. Beleza? Então, passando 3 dividindo, eu vou ter que x é igual a 2. Tá aqui, ó. O valor de x é 2. Bom, se fosse uma questão de verdadeiro e falso e perguntasse assim, ó, o valor do primeiro termo é 2, estaria correto? Não estaria correto, tá? Posso afirmar que o valor da razão é 2? Também não está correto. Esse valor que você achou é o valor que você vai inserir aqui, ó, nesses termos, para daí sim obter uma PA. Então, olha aqui, ó, o que você vai ter que fazer. Se no lugar do x aqui você colocar o 2, você vai ter 1 menos 3 vezes 2, que é 6. Então, 1 menos 6, o primeiro termo é quanto? Menos 5. Se no lugar do x aqui você colocar 2, então você vai ter 2 menos 2, vai dar 0. E se no lugar do x aqui nesse terceiro termo você colocar 2, você vai ter 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, essa aqui é a minha PA. Então, note que o primeiro termo dela é menos 5. Desculpa que faltou o sinalzinho. Tá? Então, o primeiro termo aqui é 1 menos 6 dá menos 5. Tá? Então, o primeiro termo aqui é menos 5. O segundo é 0. E o terceiro é 5. Então, essa PA, o primeiro termo dela é menos 5. E a razão dela, se você notar, vai ser 5 positivo.
Basta você fazer aqui, ó, o A3 menos o A2. 5 menos 0 dá 5. Então, o x, ele é o valor que você insere ali nos termos da sequência, que torna essa sequência uma PA, uma progressão aritmética. Então, cuidado com as perguntas, porque às vezes ele dá um problema desse e não pede o valor de x, pede o valor do primeiro termo, ou pede o valor da razão. Então, o x aqui não é nenhum desses valores, não é nem a razão, nem o primeiro termo, nem o último e nem o segundo. Tá? Ele é o termo que você encontra, né, reforço, para determinar que essa sequência seja uma PA. No exercício 4, ele pergunta quantos são os múltiplos de 5 compreendidos entre 99 e 1988. A gente sabe que para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5. Certo? Daí vai ser múltiplo de 5. Então, a gente vai ter aqui múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente, né? Então, para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5. Muito bem. Ele quer saber quantos múltiplos tem aqui, ó, entre 99 e 1988. Tá? Muito bem. Então, quem é o primeiro número depois de 99 que é múltiplo de 5? Porque como ele fala entre, ele não está nem considerando 99 e nem 1988. É entre eles. Então, o primeiro múltiplo aqui depois de 99 do número 5 é o 100. Tá? Depois, obviamente, vai ser o 105. Depois vai ser o 110. E assim sucessivamente, até chegar em quem? Quem é o múltiplo de 5 menor que 1988? É o 1985. Ah, mas se não fosse múltiplos de 5 compreendidos entre 99 e 1988, não fosse múltiplos de um outro valor, porque os múltiplos de 5 a gente sabe que termina entre 0 e 5. Né? Mas qual é o procedimento para você descobrir esse valor aqui, ó, 1985? Você vai pegar o 1988, tá? Supondo que você não saiba que um múltiplo de 5 termina com 0 ou 5. E aí você vai dividir por 5. Então olha aqui o que vai dar. Ó. Vai dar 3, 15. Sobra quanto? 4. Baixo aqui o 8. Então vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Sobra 3. Abaixo 8. Tá? Então vai ficar aqui, ó. 7. 7 vezes 5, 35. Sobra quanto? 3. O que você vai fazer para chegar nesse 1985? Você vai pegar o 1988, que é o número que você está dividindo, e subtrair do resto. Então, quando você pegar aqui o 1988, perdão, e subtrair do 3, você vai chegar no resultado 1985, que é o múltiplo de 5, né? Anterior a 1988. Por que eu estou explicando esse método? Porque não necessariamente ele poderia pedir um múltiplo de 5, poderia pedir um múltiplo de 3. Então daí você teria que dividir esse número por 3, né? Ia dar um resto aqui, e você pegar esse número que está circulado e subtrair do resto para você encontrar o menor número múltiplo de 3 anterior a 1988. Tá certo? Aqui fica fácil porque é 5. Muito bem, e ele quer saber quantos são esses múltiplos. Quantos números tem aqui? Bom, o que representa a quantidade de números, de termos numa sequência, é a variável n. Tá? Então é isso que ele está pedindo. O n. Lembre que esse n, né, quando a gente fala de posição do termo, ele tem que ser um valor pertencente aos naturais diferentes de 0. Então, n só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 pontinhos. O n nunca vai ser um valor 3,5, por exemplo, porque
N representa a posição do termo ou a quantidade de termos que tem na sequência. Muito bem, então a gente vai usar o termo geral. Por que a gente vai usar o termo geral? Ó, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Muito bem, AN é o último termo, eu tenho, 1985. O A1 é o primeiro termo, eu tenho, que é 100. O N eu não tenho, então vai continuar aqui N menos 1. E a razão, obviamente, é quanto? 5. Positivo. E aí eu vou achar o valor de N. Tá? Então eu vou ter o seguinte, ó. 1985 igual a 100. Vou aplicar distributivo aqui, tá? Ó. Então vai ficar mais 5N menos 5. Então eu vou ter o seguinte, ó. 1985 vai ser igual, ó. 100 menos 5 dá 95. Mais 5N. Então tem que isolar o N. Então vai ficar 1985 menos 95. Isso aqui é igual a 5N. 1985 menos 95. Isso aqui vai dar 1890 igual a 5N. Bom, aí só passar o 5 dividindo, né? Então, N vai ser igual a 1890 divididos por 5. E a gente vai ter, então, a quantidade de termos da sequência, que vai ser 378. O que é esse valor que você achou? É a quantidade de termos que tem nessa sequência, ou seja, quantos são os múltiplos de 5 compreendidos entre esses números aqui, 99 e 1988. No exercício 5, ele diz o seguinte, ó, um atleta nadou hoje 500 metros. Nos próximos dias, ele pretende aumentar gradativamente essa marca, nadando a cada dia uma mesma distância a mais que nadou no dia anterior. No 15º dia, ele quer nadar 3.300 metros. Determine a distância que ele deverá nadar a mais por dia e a distância que deverá nadar no 10º dia. Bom, então o hoje para a gente vai colocar aqui como sendo o A1. E no 15º dia, A15, ele vai nadar, né, 3.300 metros. Muito bem. O que me garante que isso é uma progressão aritmética? O fato dele falar que a cada dia ele quer nadar uma mesma distância a mais que nadou no dia anterior. Então, sempre de um dia para o outro, o que vai somar vai ser o mesmo. Tá? Então, isso garante que seja uma PA. Então, o que ele está pedindo aqui, ó, na verdade, o que é? A distância que ele deverá nadar a mais por dia, ele está pedindo a razão dessa sequência. Ele não está falando de forma explícita para você que ele quer a razão, mas é isso que ele quer. Então, como que você pode escrever aqui? Ó? O A15, eu posso escrever como A1 mais N menos 1, ou seja, 15 menos 1 vezes a razão. O A15 eu tenho, que é 3.300. O A1 eu tenho, que é 500. 15 menos 1 dá quanto? 14 vezes a razão. Tá? Então, passando 500 subtraindo, eu vou ter 3.300 menos 500, vai dar 2.800. Isso aqui vai ser igual a 14 vezes a razão. Tá? Então, passando 14 dividindo, eu vou ter que a razão vai ser igual a 200 metros. Essa aqui é a nossa letra A. Tá? Então, 2.800 divididos por 14 dá 200. Então,
cada dia que passar, ele vai nadar 200 metros a mais que no dia anterior. Tá? E ele pergunta na letra B o seguinte, ó, a distância que ele vai nadar no 10º dia. Bom, então ele quer saber o A10. Quem que é o A10 a partir do termo geral? É o primeiro termo mais n menos 1, 10 menos 1 vezes a razão. Então, o A10 aqui ó, vai ser igual a 1, a gente já sabe que é 500, 9 vezes a razão, que é 200. Então, vou ter o seguinte aqui, ó, A10 vai ser igual a 500 mais 1.800. Note que você tem que fazer primeiro a multiplicação, tá? Não pode fazer 500 mais 9 e depois multiplicar por 200. Primeiro você resolve a multiplicação. E 500 mais 1.800 dá 2.300 metros. Então, no 10º dia, ele vai nadar 2.300 metros. Bom, o que significa a soma dos termos de uma progressão aritmética? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma progressão aritmética, vou pegar uma assim, ó. 3, 5, 7, 3 pontinhos. Então, dessa progressão, eu consigo obter o meu A1, né, que está evidente aqui, que é 3, e a razão também está evidente, que é você fazer o 5 menos 3, né, A2 menos A1, e isso dá 2. Então, a gente tem aqui o primeiro termo e a razão dessa PA. Só que o que pode ser pedido? Eu posso pedir, por exemplo, o A20 para você. Aí você vai usar o termo geral. Mas em vez de pedir o A20, ele pode pedir a soma dos 20 primeiros termos. Ou ainda, né, por exemplo, você consegue notar aqui que o A3 da nossa sequência, está claro ali que ele vale 7. Mas eu posso perguntar o S3. O que é o S3? É a soma dos 3 primeiros termos dessa sequência. Então vai ser o 3 mais 5 mais 7, que dá 15. Então S3 e A3 são coisas distintas. A3 é o terceiro termo da sequência. S3 é a soma dos primeiros termos, dos 3 primeiros termos da sequência. Tudo bem, mas aí é fácil. Você está pedindo a soma dos 3 primeiros termos, é simples, mas ele poderia pedir a soma dos 100 primeiros termos, né? E para isso a gente tem uma relação para calcular a soma dos termos, dos termos de uma PA, que é a seguinte. A soma dos termos numa PA é dado pelo seguinte. A1 mais AN vezes N divididos por 2. Tá? Essa ideia foi proposta por um matemático chamado Gauss. Tá? Você me perguntar, de onde que vem essa relação? Vou explicar para vocês. A ideia de onde que surgiu essa história aí de fazer essa soma. Né? Como é que alguém chegou nessa fórmula para definir que é a soma dos termos de uma progressão aritmética? Muito bem. Diz a lenda, né, que Gauss foi desafiado por um professor, né, a fazer essa soma aqui. Ó. Tá, se eu não estou equivocado, Gauss tinha 9 anos quando ele teve esse raciocínio. Muito bem. Eu, Hellis mortal, o que eu faria? Eu ia começar a somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e somando até chegar no 100, né? Ia ficar uma eternidade. Mas Gauss ele teve uma sacada, que foi a seguinte. Ó. Ele notou que se você pegasse aqui, ó, 1 mais 100, 101,
2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Que é aquela ideia que a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre a mesma. Então ele verificou isso e nota que isso aqui é uma sequência, é uma PA de razão 1. Tá? Então ele notou que quando isso acontecia, quando você tinha uma progressão aritmética, uma sequência nesse formato, né, que você sempre somava um ao termo anterior para obter o próximo, né, você tinha essa propriedade da soma dos termos equidistantes ao extremo. E aí ele fez o seguinte, ó, ele pegou essa soma e escreveu ela ao contrário, assim, ó, 100 mais 99 mais 98 mais 3 pontinhos, 3 mais 2 mais 1. Aí ele pegou essas duas equações aqui, ó, e somou. Como assim? Ó? Ele fez S mais S, 2S. 1 mais 100, 101. 99 mais 2, 101. 98 mais 3, 101. 98 mais 3, 101. 99 mais 2, 101. E 100 mais 1, 101. Daí ele se questionou quantas vezes aqui, quantas parcelas de 101 existem? Ora, se eu estou somando aqui inicialmente números de 1 a 100, então existe 100 101s aí para eu somar. Então ele escreveu assim, ó, 2S é igual 101 vezes 100. E aí ele fez o seguinte, ó, que S é igual 101 vezes 100 divididos por 2. E chegou nesse resultado aqui, ó, 5.050 aos 9 anos. Mas note aqui, ó, que esse 101, esse valor 101, ele foi obtido aqui, ó, somando o primeiro termo com o último da sequência, ó, A1 mais AN. Tá aqui, ó, A1 mais AN. Tá? Esse 100 aqui multiplicado, o que que é? É a quantidade de termos que você está somando da sequência. Então, você está somando 100 termos, é o N. Então, esse aqui, o 100 está representando o N. E divididos por 2, está aqui, ó, divididos por 2. Então, a partir dessa ideia que se chegou nessa fórmula de soma dos termos de uma PA. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se você usar essa fórmula, a gente sabe que é muito fácil você notar que a soma dos 3 primeiros termos é 15. Basta você somar aqui, ó, 3 mais 5 mais 7. Se a gente usar a fórmula, vai dar certo. Vamos fazer aqui o S3, só para vocês verem. O primeiro termo é 3. O último termo que eu estou considerando, que é o A3, né, é 7. Quantos termos eu estou somando? 3. Tudo isso aqui divididos por 2. Então a gente vai ter o seguinte, ó. 3 mais 7 dá 10. 10 divididos por 2 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Certo? Então tá aí, ó, bem simples. Mas eu poderia pedir, em vez do S20, eu poderia ser cruel e pedir assim, ó. Eu quero o S101, a soma dos 101 primeiros termos dessa sequência. Muito bem. Então vamos usar a fórmula aqui, ó. O que a gente precisa? Do A1 mais o AN. O N que eu estou tomando aqui é 101. Então eu vou precisar do A101 vezes o N. O N é a quantidade de termos que eu estou somando. 101. Tá? Cuidado que aqui, eventualmente, os alunos costumam colocar o valor da razão. Tá? E não é o valor da razão, é a quantidade de termos que você está somando. Se o N é 101, então são 101 termos. Divididos por 2. Isso aqui eu tenho, mas isso aqui eu não tenho. Então vamos olhar para a nossa sequência aqui, ó. 3, 5, 7. Bom, para calcular o A101 que eu preciso usar o termo geral. Então vai ficar A1 mais N menos 1 vezes a razão.
Então, o A101 vai ser igual a 1 é 3, mais 101 menos 1 dá 100, vezes a razão que a gente sabe que é 2. Então, 200 mais 3 vai dar 203. Esse é o A101. Tá? 101º termo da minha sequência. E aí, para achar a soma, tranquilo, né? Se eu quero saber agora o S101, só vou substituir os termos. A1 é 3, A101, 203, vezes 101, divididos por 2. Então, você vai ter aqui, ó, 206 vezes 101 divididos por 3. Então, o S101 vai ser igual a 206 divididos por 2, vai dar 103. E isso multiplicado por 101. Quanto que vai dar isso? 103 vezes 101 dá 10.403. Então, essa é a soma dos 101 primeiros termos dessa PA. Então, vamos para o exercício 6 aqui, ó. Observe a disposição de como foram construídos triângulos equiláteros e os números de pontos assinalados. Continuando a construir os triângulos com a mesma disposição, quantos pontos seriam assinalados na 11ª figura? Então, note aqui, ó, como que você está construindo os triângulos, né? Então, se você notar, aqui no primeiro triângulo você tem 3 pontinhos. Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. No segundo, 6. No terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai dizer assim, ó. De 3 para 6, você somou 3. Só que de 6 para 10, você não somou 3, somou 4. Então isso aqui não é uma PA. Então temos um problema aqui. A gente tem que analisar o problema a partir de uma outra perspectiva. Tá? Mas o que você pode notar? Vamos olhar para as linhas desses triângulos. Ó. Na primeira linha, você tem um ponto. Na segunda linha, você tem 2 pontos. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, note aqui, ó. No triângulo 1, a última linha vai ter quantos pontos? 2 pontos. No triângulo 2, a última linha vai ter quantos pontos? 3. No triângulo 3, a última linha vai ter quantos pontos? 4. No triângulo 4, a última linha vai ter quantos pontos? 5. No triângulo 10, que eu quero descobrir, a última linha vai ter quantos pontos? 11. Ok? E para descobrir quantos pontos são, ó, você vai ter que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o 11. Então, no 10º triângulo, a quantidade de pontos que você vai ter é expresso por essa soma aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 pontinhos até o 11. Tá? Beleza? Muito bem. Aqui é uma soma de uma PA de razão 1. Então, se você for fazer a soma, tá? Quantos termos aqui você está somando? De 1 a 11 são quantos termos? São 11 termos, certo? Então, a gente está fazendo uma soma de 11 termos. Ah, mas não é o 10º triângulo? Tudo bem, é o 10º triângulo, mas o 10º triângulo vai ser somado no último termo dele, 11 pontos. Então, a gente está fazendo uma soma de 11 linhas desse triângulo, né? Ó, triângulo 1
tem duas linhas. O triângulo 2, 3 linhas. O triângulo 3, ó, 4 linhas. Tá? O triângulo 10, 11 linhas. Então, vou somar 11 termos para obter quantos pontos o triângulo 10 terá. Então, o que é o S11? É você pegar o A1 mais o último termo, que é o A11, mais a quantidade, vezes a quantidade de termos que você está somando e dividir isso por 2. Muito bem, ó. A1 é 1, mais A11 é o próprio 11, o último termo, vezes a quantidade de termos que está somando, que é 11, divididos por 2. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. 12, né? 1 mais 11 dá 12, 12 divididos por 2 dá 6, e 6 vezes 11 igual a 66. Então, para você achar aqui a quantidade de pontos que tem no décimo triângulo, a gente usou a soma. Então, aqui você tem no décimo triângulo 66 pontos.